Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista e vamos dar aqui continuidade àquilo que temos vindo a fazer, que é dar-lhe conta daquilo que são as alterações administrativas que têm vindo a acontecer também no nosso território geográfico ou no território do Conselho de Ponte Sor. Hoje comigo tenho também aqui a presidente da Junta de Freguesia de Ponte Sor. Após a desagregação, como é de conhecimento geral, surgiram três freguesias, ou o ressurgimento de três. Antes de mais, Luísa, agradeço a sua disponibilidade para vir até aqui também, para falarmos também um bocadinho sobre aquilo que é a realidade desta nova freguesia de Ponte de Sor. E começo por aí. O que é que encontrou neste território tão grande que é o da freguesia? Boa tarde, Bruna. Antes de mais, quero agradecer o convite, a oportunidade que me deu para estar aqui. Depois da desagregação, como o Bruno acabou de referir, foram criados e superiormente foram atribuídos três números de pessoa coletiva, foram criadas três novas freguesias, ou foram, digamos que, recuperadas, ressuscitadas as três novas freguesias, e o que eu encontrei, sinceramente, portanto, foi mais ou menos o que eu esperava. Portanto, houve ali um processo moroso, com toda a burocracia inerente a estes processos de desagregação, uma vez que também já tinha há 13 anos surgido o inverso, não é? Que foi também um pouco. Eh, Houve ali uns certos constrangimentos característicos destes processos. Mas lá está, tudo leva o seu tempo. E neste momento essas questões estão praticamente ultrapassadas. Pá, há ainda aqui alguns aspectos a limar, mas isso com o tempo tudo se resolve. Hum, Encontrei uma equipa, que estamos ainda a adaptar-nos, que temos que redistribuir tarefas, uma vez que tinha mais um funcionário que voltou à freguesia de origem, que era a freguesia de Tramaga. Neste momento, entretanto, também já tinha uma outra senhora, tinha-se reformado no ano anterior. Para mim, neste momento, a junta de freguesia funciona com três elementos, pessoas muito competentes, muito experientes, mas lá está, estamos a tentar reestruturar a nível da distribuição de funções, a tentar sempre que possível implementar ou potenciar a polivalência, porque não podemos uma equipa, uma estrutura eh, com poucos elementos, não podemos de forma nenhuma estar dependentes apenas de uma pessoa para situações, para a realização de tarefas que são permanentemente necessárias. E basicamente é isto, portanto, a nível do trabalho da junta de freguesia, estamos todos em fase de adaptação ainda, portanto, tanto nós, como órgão executivo, Assembleia de Freguesia e os próprios colaboradores. Portanto, tem havido uma disponibilidade, de todas as partes e realmente as coisas estão a funcionar. Agora, como o Bruno me pergunta o que é que encontramos a nível da freguesia em si. Portanto, encontramos aquilo que já esperávamos, com tudo o que de bom e de menos bom que uma freguesia com estas características possui. Portanto, é uma freguesia geograficamente muito dispersa, o que por um lado, portanto, ele tem uma área muito alargada, o que por vezes pode ser aqui, digamos que pode causar aqui alguns constrangimentos. Contudo, e como é nossa prioridade e foi dito desde a primeira hora e estamos todos em sintonia, o nosso objetivo é trabalhar para a nossa população, para a nossa freguesia. Estejam eles numa localidade de 10 ou 15 quilómetros, estejam eles aqui na sede de freguesia, é para todos que nós trabalhamos. E é isso que estamos a fazer, com todo o rigor, com todo o compromisso, com toda a transparência, e é esse o nosso mote e assim será. Eu acho que é importante também, e falando aqui um bocadinho em termos geográficos, as pessoas perceberem, por exemplo, Torre das Vargens é freguesia de Ponte de Sor, o Val do Bispo Fundeiro é um lugar da freguesia de Ponte de Sor. E daí esta dispersão de que fala entre Barreiras, os Foz do Domingão ou o Domingão, o Pinhal, com toda a dimensão que tem. E isto é juntar aqui também uma freguesia urbana com uma freguesia rural, Completamente. com características muito próprias. Quais são as suas grandes preocupações neste momento, para o território? As nossas preocupações, são, desde o primeiro dia, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das nossas pessoas. Nós temos que, primeiro, para fazermos um trabalho, vigoroso e com a equidade, com a igualdade, nós temos precisamente que reconhecer, que identificar
que saber quais as necessidades de cada uma dessas localidades, porque, como o Bruno acabou de dizer, e é bem assim, completamente, as necessidades não são iguais para todas as localidades. Até pelo motivo de uns residirem dentro da própria sede de freguesia, outros na periferia e outros mais além. O que é que nós pretendemos? Nós pretendemos conhecer realmente essas pessoas. A forma de que encontramos para o fazer foi recorrermos às nossas coletividades, aos nossos clubes desportivos, sendo aqui um elo de ligação, sendo os intermediários privilegiados entre a junta de freguesia e as pessoas. E nesse sentido, nós enviámos já no início de janeiro, enviámos e-mails, contactámos todas estas associações, todos os clubes, de todas as localidades, todas, e são muitos, são cerca de 30. Portanto, é uma freguesia que não tem 3 ou 4 associações, são cerca de 30. Até ao momento, e eu quero acreditar que também devido ao tempo, devido a todas estas alterações, e que as pessoas não têm, e pronto, normalmente é a disponibilidade dessas pessoas que estão à frente, que são responsáveis por essas associações, normalmente a sua disponibilidade é mais no pós-laboral, é mais ao final do dia, e é verdade que o tempo não tem estado muito convidativo para nos receberem. Porque nós tivemos numa primeira fase e continuamos a ter, eu posso dizer diariamente, pessoas singulares e coletivas que nos procuram diariamente. Mas depois temos essas pessoas às quais nos dirigimos para precisamente ir ao encontro delas. E somos nós que queremos ir porque temos necessidade de conhecer, para além do plano de atividades, para conhecer as dinâmicas, para conhecer as instalações, para conhecer as próprias pessoas e também regressámos à junta mais ricos no que diz respeito às pessoas, à população, aos residentes em cada localidade. Porque eles estão lá no terreno e localidades pequenas como são estas que o Bruno acabou de referir, as pessoas conhecem-se, e sabem das necessidades de cada um. Por um lado, tranquiliza-nos que depois deste envio em massa, podemos dizer, destes convites para nos receberem, de manifestar a nossa disponibilidade para os ouvir. Felizmente, além dos que recebemos na junta de freguesia, como eu disse há pouco, e são muitos, até ao momento nós só tivemos quatro contactos. Um deles foi realmente muito enriquecedor. E todos são, mas, portanto, é uma localidade e tem no grupo desportivo pessoas muito sensíveis, pessoas muito conhecedoras de cada pessoa individualmente, de cada família, das necessidades de cada um. E é isso que será a nossa base de trabalho, será sempre a partir daí. Por vezes perguntam-nos, e neste caso até que eu estou a referir, ah, as pessoas estavam para nos ouvir. O que é que vem nos visitar? O que é que a Junta de Freguesia tem para nos oferecer? E eu, neste caso, e os colegas que me acompanharam, o que dissemos só, não, nós não estamos aqui para oferecer nada, nós não elaboramos um pacote, digamos assim, e vamos visitar as localidades e vamos visitar as associações, os clubes esportivos e dizer, nós temos aqui isto a vos oferecer, ó, dispõe aqui de 500 euros para... Não, nós queremos saber, porque são realidades diferentes, são necessidades muito específicas. Uma coletividade, por exemplo, pode precisar de 1000 euros para colocar um telhado, ou 500 euros para fazer uma pintura nas instalações. Portanto, são coisas diferentes, ou, como já nos referiram aí muito bem, nós não queremos um apoio monetário de 300 euros, nós precisamos de uma máquina de lavar, ou precisamos de um fogão, de um forno. Isso, para mim, eu acho que isso é muito mais importante. Portanto, essas pessoas reconhecem realmente a importância da junta, o papel da junta enquanto parceiro, mas que pode realmente colmatar uma necessidade específica, seja ela um telhado, seja um pavimento, o que é por. E depois nós, dentro da nossa gestão, dentro das nossas competências, gerimos, portanto, em função das necessidades e, obviamente, das prioridades. É claro que aqui percebo também a sua sensibilidade a estas questões do associativismo, até também porque vem de um elenco associativo recentemente, e claro que entendo e melhor que ninguém percebe as dificuldades, até pelas funções que desempenhava nessa associação. Seguramente E até profissionalmente, antes sente-se à vontade, claramente, para falar sobre isso. Mas é claro que quando alguém bate à porta da junta a pedir ajuda,
às vezes também existe aqui uma outra situação muito especial. Quase sempre são situações muito específicas, mas algumas até com algum caráter sensível, até questões muito pessoais, às vezes de momentos de fragilidade social de algumas pessoas. A junta de freguesia tem sinalizado as questões mais sensíveis em termos sociais no território? Felizmente não, Bruno, não tenho não posso testemunhar nesse sentido. Apercebo-me que sim, que é uma realidade, há pessoas realmente em situações muito fragilizadas, mas também eu penso que nesse âmbito o município tem feito um papel extremamente importante de divulgação, de manifestação de disponibilidade, porque tem uma equipa técnica muito competente, muito rigorosa e que recebe diariamente, e como sabes, portanto, nós estamos ali ao lado, e recebe diariamente pessoas, e aliás, há pessoas que partilham comigo, que falam comigo lá nas instalações da Junta de Freguesia e que me dizem: Eu acabei de sair ali da ação social, estou a pedir um apoio para a renda, estou a pedir um apoio para o pagamento da luz ou da água. Mas as pessoas sabem que se devem dirigir ao município. E porquê? Porque é o município que tem realmente os recursos humanos, os recursos técnicos com capacidade para solicitar, primeiro, porque temos aqui uma questão também sempre com a privacidade e com a lei da proteção de dados, e são essas pessoas que têm acesso às plataformas onde devem ser inseridos esses dados, nomeadamente os rendimentos dos agregados familiares que tomam essas situações, e a quem podem, e que também não são as próprias pessoas que atribuem ou não o apoio, inserem apenas os dados e a plataforma, seja a Segurança Social ou outra, é que vai ditar, digamos assim, o apoio que essa pessoa, que essa família necessita. Pronto, como eu disse, são realmente esses técnicos credenciados para solicitar essa informação. Agora, em termos de projetos, o que é que, eu sei que nós já falamos aqui algumas vezes, não aqui naturalmente, mas já falamos, e eu sei que existe aqui também uma preocupação com aquilo que é a cultura, o que são as tradições locais, e estamos a chegar aqui a um momento em que seguramente as associações também já apresentaram os planos de atividades, já sabe quem é que lhe vai bater à porta a pedir ajuda também, para festas, mas se calhar a primeira que vem já aí é uma que diz muito a todo o concelho e em particular a Ponte Sor, naturalmente. Falamos da Salgueirinha, a Junta de Freguesia de Ponte Sor, na versão anterior, enquanto mesmo antes enquanto Junta de Freguesia, já também o presidente Francisco Alexandre, na altura, era um defensor da Salgueirinha e parece que é quase que a festa da freguesia. Hã, este ano como é que vai ser? Bom, é realmente um tema que, como o disse, já partilhámos noutros contextos, que me é muito caro. Porque também tenho ali recordações de infância, tenho ali uma grande ligação sentimental, digamos assim, passei lá momentos muito felizes, como quase todos nós, e isto é uma situação que é transversal a diversas gerações, a diversas faixas etárias, e então é realmente um dos nossos objetivos recuperar a tradição da saldeirinha. É uma das competências da Junta de Freguesia a manutenção, a recuperação das fontes e fontanários, também já falámos sobre isso, o Bruno também é uma pessoa extremamente bem informada sobre isso. E neste momento, apesar de tudo à nossa volta ser tão cinzento e tão escuro com tudo o que se está a passar, eu hoje até sinto feliz porque, apesar de tudo isto, esta semana começaram as obras da recuperação da fonte da Salgueiro que era quase uma ruína, estive lá, sei lá, talvez há cerca de um mês, e emocionei-me no local, porque realmente estava, bastante degradada, estava muito pior, do que aquilo que eu imaginava. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, é um ponto de honra a recuperação da fonte, como é um projeto já de grande dimensão, mais uma vez socorremos do município, para esse e para outros projetos, obviamente, que a Junta de Freguesia por si só não teria capacidade para avançar. Temos tido muita abertura, temos neste momento, o projeto da Salgueirinha já em fase, passa a redundância, de projeto, portanto, temos já, bastante avançado. Nesta Páscoa, nós vamos, portanto, foi acordado, com os responsáveis do município, nós, Junta de Freguesia, vamos dinamizar, digamos assim, a festa de Salgueirinha. Vamos recuperar a tradição de uma versão
mais contemporânea, porque penso eu que todos nós estamos de acordo, voltar a 40 anos atrás já não será possível, por todas as razões, conhecidas, mas, irá haver, portanto, teremos que equacionar aqui um plano B ou um plano C, porque sabemos que, o São Pedro nem sempre colabora, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Vão ver aqui algumas surpresas que eu de momento ainda não vou desvendar, ainda não vou alvitrar, mas posso dizer que está muito bem encaminhado. Uma das dinâmicas que nós, obtivemos, que nós concluímos depois de conversar entre nós, executivo e o próprio município, foi mais uma vez apoiar as nossas associações, as nossas coletividades. E então, entramos, em contacto com todos eles, e disponibilizámos para, tratar toda a logística, portanto, tudo o que são à semelhança do que se passa nas festas da cidade, portanto, as tasquinhas, entre a Junta de Freguesia e os municípios, nós providenciamos, cuidamos dessa logística, e quem quiser ser nosso parceiro, e felizmente já temos algumas manifestações de interesse em colaborar connosco, portanto, terão que se instalar, digamos assim, que vender os seus produtos, que prevê um apoio indireto que a Junta de Freguesias está a pôr ao dispor das coletividades. Nós gostaríamos muito de dinamizar amanhã, digamos assim, fazer ali algo, ou que seja uma corrida solidária, ou uma caminhada, ou os jogos tradicionais, portanto, levar famílias, miúdos e graúdos a participar. Quando eu digo de manhã, seria final de manhã, para que depois as pessoas ficassem para o almoço, onde cada um escolheria onde almoçar, portanto, em função da oferta, porque iremos ter associações que vão, por exemplo, só vender bebida, outros que, sim senhor, estão dispostos a colaborar, mas, por exemplo, com bolos, com café, e depois temos outros, os grelhados, portanto, faz tudo parte desse evento. A Junta de Freguesia assume também a animação, desse guia, portanto, para ver se conseguimos, o tradicional bailarip após o almoço, e passar assim um dia de convívio familiar e entre amigos, e depois estamos aqui a equacionar, e já temos aqui também bem encaminhado algumas surpresas que eu acho que vão ser, do agrado dos ponto-cabeças, e que vai ser um sucesso, sempre para mim que sim. E depois, já agora, vou só acrescentar que no próximo ano, ou seja, na Páscoa de 2027, é nosso objetivo, e do nosso município, aí sim fazemos a inauguração do Parque da Salveirinha, portanto, com todas as. Bem, com a tradição a voltar, aliás, nem é a voltar porque ela também, e a verdade seja dita, também pela mão do rancho folclórico da Casa do Povo de Ponte Sor, com o apoio da Junta de Freguesia de Ponte Sor, da extinta União das Freguesias de Ponte Sor, Tramalhos e Valdassor, foi desenvolvendo ao longo dos anos também alguma atividade por lá. Há 2 anos esta parte, também os Matuzas, o Clube Motar também, de forma espontânea, começaram também a dinamizar a Salgueirinha entre eles, e isto é importante, porque realmente, se há uns anos atrás havia quem hum, fosse um defensor, era o guardião da Salgueirinha, e eu acho que é importante também falarmos de algumas pessoas que são fundamentais, da mesma forma que o maestro Luís Manuel Bonito foi fundamental para a composição da marcha e do hino que é a cidade, que é a Salgueirinha, também o senhor Rui, que era um defensor da Salgueirinha, o antigo presidente Francisco Alexandre também, um defensor da Salgueirinha, e claro que muitas outras pessoas, o senhor Francisco, que era irmão do senhor Rui, eu lembro-me também de em direto estar para a rádio, na altura eu colaborava com a Rádio Demos Livres, e estar a fazer um direto a partir de lá e a ver uma pessoa que montou uma tenda de campismo para ser a primeira pessoa naquele ano, estar na Salgueirinha. É claro que lá está, é ajustar àquilo que é o momento, aquilo que é a época que nós vivemos. Os comboios já não são tantos a passar, infelizmente. Pode ser que se consiga, mas pode ser que se consiga que haja um comboio ou outro a passar naquele momento. Já não sou a ver os foguetes a estourar, mas é claro que isto é um momento muito, quase que simbólico, mas para quem é de cá, acredito que vai perceber claramente também o quanto é importante.
porque esquecer o passado é esquecer aquilo que nós somos. Não, nós não podemos esquecer a nossa origem, a nossa história. Para podermos caminhar, temos que saber de onde viemos e para onde queremos ir. E isso está-me a falar, e já agora deixa-me só aqui acrescentar que falou, referiu aí uma série de nomes extremamente importantes para a Salvírnia, e também é nosso objetivo que estejam presentes nesse dia algumas dessas pessoas, tantas quanto possível, que fazem parte da história da Salvirinha, que fizeram parte, por exemplo, do Sorritmo, que vamos tentar, ou algumas pessoas que ainda é possível, ou um familiar em representação de. Portanto, seria para nós um orgulho e um gosto tremendo se conseguíssemos reunir ali um número ainda significativo que representasse a Salgueirinha de outros países. Eu acredito que seguramente ainda vamos voltar a falar antes da Salgueirinha, até porque faz parte disso, até porque nós, Jornal ao Conto, também ao longo dos anos temos estado por lá, ou de uma forma ou de outra, mas Luísa, claro que também considerando a época que nós vivemos, as situações que se vivem, se calhar algumas pessoas que nos estão a ver também pensam e de que forma, agora que alguma coisa aconteceu, em consequência do mau tempo, de que forma é que podem contar também com a Junta de Freguesia de Ponte de Soura? Seguramente a porta há de estar aberta, mas de que forma é que a Junta de Freguesia pode ajudar? Consequências. É assim, Bruno, honestamente, pelo menos até ao momento, não tivemos ainda qualquer solicitação de apoio específico. Nós, desde o início deste ciclo triste de tempestades, desde o dia 30 logo de manhã bem cedo, eu entrei em contacto com os responsáveis da Proteção Civil, os bombeiros, manifestei a nossa disponibilidade, até porque era uma sexta-feira e nós Junta de Freguesia, disponibilizámos até para receber, para fazer recolha de alimentos no nosso espaço, como sabe, portanto, os nossos recursos são limitados, tanto em termos de espaço como de veículos, portanto, precisávamos sempre aqui de um apoio, mas dentro daquilo que seriam as nossas possibilidades, nós manifestámos essa disponibilidade às entidades competentes, soubemos nesse mesmo momento, ou no dia 30 de manhã, e depois novamente à tarde, até através dos responsáveis do município, que estava a ser organizado a envio de águas, geradores e tudo isso, o que se concretizou em pouco tempo. Nesse mesmo dia ainda foi a comunicação dos GEPS, nós também publicámos, da iniciativa do Louvável, como sempre, que tiveram portanto, também para ajudar, para recolher alimentos. E nós, a Junta de Freguesia, fizemos isso mesmo. Portanto, estivemos disponíveis desde o primeiro dia. Na segunda-feira seguinte, voltei a falar pessoalmente com o senhor presidente dos bombeiros, com o comandante, e portanto foram sempre dizendo que estão a acompanhar, e caso seja necessário a Junta de Freguesia, nós contaremos convosco. Depois, mais tarde, também com a Folha das Telhas e tudo isso, portanto, tivemos sempre a acompanhar e tivemos e estamos. Sei ainda ontem, mais uma vez falei, até foi neste caso com o vice-presidente do município, e foi-me transmitido que está tudo, todas as situações mais delicadas, mais frágeis, estão a ser convenientemente acompanhadas, que é o caso de 2 ou 3 famílias que foram realojadas, e portanto está tudo nesse caso assegurado. Caso exista, e como eu referi, todas essas entidades estão ao corrente da disponibilidade da Junta de Freguesia para apoiar naquilo que nos for possível e que nos for solicitado. Hum, Esperemos que, e até ao momento não estamos a ser muito martirizados com essa triste realidade, mas a Junta de Freguesia também sempre estará cá dentro daquilo que são as nossas possibilidades para apoiar ao Fênix. A Junta de Freguesia, logo no dia 28, na área da freguesia, houve aqui algumas estradas, nomeadamente o Valbisco Fundeiro foi quem mais sentiu. O Valbisco Fundeiro, até se calhar alguém lhe há de bater à porta, porque houve uma associação que ficou com uma parte da cobertura do palco danificada, e eu mesmo tive a oportunidade de verificar essa situação, que foi a do Valbisco Fundeiro. Felizmente, realmente no território não tem acontecido nada de maior, mas eu acredito que seja sempre um momento também de conforto para quem nos está a ver e ouvir, perceber que se precisar sabe onde ir ter e sabe onde bater à porta. E a associação que refere até tem estado muito, muito próximos da Associação de Valdos Fuleiro, só por coincidência, até mesmo só por coincidência, ainda esta manhã tivemos a verificar se os contactos que nós temos, se o e-mail, porque foi também uma das instituições, das associações
contemplava com o tal e-mail que eu referi há pouco que enviámos no início de janeiro, e alguém nos fez chegar que não teriam recebido. E então tivemos ali a conferir se teria sido enviado para o contacto certo. E foi, temos essa confirmação. Portanto, tanto a Associação do Vale do Bispo Fundeiro como todas as outras sabem que podem continuar a contar com o apoio inequívoco da Junta de Freguesia. Luísa, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade e informo também que, tal como vinha a acontecer com a União das Freguesias de Ponte Sor também e Val do Açor, a Junta de Freguesia de Ponte Sor também é um parceiro do Jornal A Ponte, desde o primeiro momento, e como tal também só lhe tenho que agradecer. Muito daquilo que nós vamos fazendo também se deve realmente a este tipo de protocolos, este tipo de parcerias que vão acontecendo, quer seja com a Junta de Freguesia de Ponte Sor, como com a Junta de Freguesia da Tramaga, com o município de Ponte Sor. Ahm, é claro que também temos aqui uma função um pouco diferente e cabe-nos a nós também levar até às pessoas alguma da informação. Naturalmente sabe que estamos à disposição sempre que for necessário. E mais uma vez, obrigado por ter aceito. Eu agradeço o convite e agradeço em nome de toda a equipa e creio que posso fazê-lo em nome da comunidade. Agradeço o trabalho que o Bruno e a equipa do Jornal A Ponte faz diariamente no terreno. Tenho acompanhado até com algumas destas entidades que falei há pouco, nos locais, nos acidentes, nas inundações, tenta sempre e bem manter a população informada de tudo o que está a acontecer na nossa freguesia e, obviamente, no nosso concelho. Além de sermos parceiros, eu acho que lhe devemos também realmente esse agradecimento. Bem, então, a partir daqui do Jornal Conte, mais uma vez, obrigado por ter aceito. Vamos continuando por cá. Esta é mais uma daquelas entrevistas que nós queremos trazer. É uma informação muito próxima, é uma conversa muito informal, como é possível perceber, mas acho que é desta forma também que os autarcas são vistos e são sentidos, que é realmente alguém do meio da população que tem uma função um bocadinho diferente, com um bocadinho mais de responsabilidade do que a maioria dos restantes. Um abraço e até à próxima.